Oi, gente. Às vezes eu assisto um filme, eu leio um livro e aquilo fica gravado na minha cabeça, sabe? E às vezes eu trago aqui como sugestão para vocês, né? Até falo um pouquinho da visão da psicologia sobre aquele filme, sobre aquela obra, mas acabo não falando muito das minhas impressões ou do que aquilo causou em mim. Então a minha intenção em fazer essas lives é justamente falar dessas coisas do dia a dia, de como a psicologia enxerga as relações humanas, como a psicologia enxerga a saúde mental, sugerir filmes, livros que falem sobre isso, né? E hoje, como me pediram para falar sobre a dependência emocional, eu estava aqui pensando como a psicologia entende isso, né? Porque acaba se tornando um termo tão comum, tão banal, tão comum às vezes da gente falar no dia a dia sem nem se questionar o que realmente significa isso, ou pensar se nós somos dependentes emocionais de alguém ou não, né? Se a gente for olhar pelo desenvolvimento humano, todos nós somos dependentes emocionais de alguém, porque todos nós dependemos de alguém, né? Eu dependo da pessoa que planta lá a comida para eu ter o que comer. Eu dependi de alguém para construir essa casa para eu poder morar nela. Então a gente depende das pessoas. Todos nós, querendo ou não, né, para sobrevivermos aí nesse mundo, nessa sociedade, nós dependemos uns dos outros. Acontece que quando a gente é bebezinho, quando a gente nasce, a gente é dependente absoluto de alguém. Um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, ele nomeia esse período como dependência absoluta. Quando a gente nasce, a gente precisa que alguém nos dê o alimento, a gente precisa que alguém nos limpe, nos dê banho, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, nós somos bebês. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se independizando, acho que é isso, né? E o que acontece muitas vezes é que na vida adulta é como se a gente regredisse aquele período lá de quando a gente era bebê e dependência absolutamente de alguém. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma vida funcional, trabalhar, estudar, se relacionar, fazer várias coisas, mas emocionalmente ser totalmente dependente de uma pessoa, que pode ser um relacionamento amoroso ou não, pode ser qualquer relação. Pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação familiar, com mãe, com pai, com amigo. E em muitos casos, uma relação amorosa, né, afetiva com alguém. E essa dependência ela pode trazer muitos prejuízos para a pessoa que se vê assim, né? Eu diria que o principal é a falta de autoestima, é a baixa autoestima, onde a pessoa não consegue se enxergar sem ser pela lente do outro, né? Então eu só me sinto inteligente se o outro me acha inteligente. Eu só me sinto bonita se o outro me acha bonita. Eu só me sinto importante se o outro me acha importante. Então a pessoa não tem dentro de si essa estima, né? O que ela acha dela mesma. Muitas vezes quem está vivendo uma dependência emocional, ela nem sabe o que ela acha dela mesma. Porque ela sempre se enxerga pela lente do outro, né? E pela lente dessa pessoa que ela deposita, então, toda a sua vida, sua energia vital, a sua capacidade de amar, de se relacionar, de estar no mundo, tudo passa por uma pessoa. Por isso que não é saudável. Por isso que a gente fica, às vezes, desequilibrado quando está nesse tipo de relação e não é saudável nem para quem está dependendo do outro e nem para aquele que é o dependente. Vocês me entenderam? Porque vamos supor que eu dependa de alguém. Isso vai ser pesado para a pessoa também, tanto quanto para mim. Porque é muito insustentável a gente ficar, é muito pesado a gente ficar nesse lugar onde alguém depende inteiramente de nós para tudo, para viver, né, para estar no mundo. E tem muitas nuances, né? A gente pode pensar que cada caso é um caso, não são todas as relações que são iguais, não são todas as relações onde há dependência emocional que são iguais. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, nós não podemos generalizar. Por isso que existe a psicoterapia, né? Para você entender no seu caso, como que isso está na sua vida, que relações isso perpassa em você. E é muito individual. Mas analisando de uma forma geral, é muito importante que você, se você se reconhecer nesse lugar, que você busque ajuda, tanto no lugar de quem depende do outro,
quanto no lugar de aquele a quem o outro depende, né? E eu estava pensando agora há pouco numa frasezinha de Mário Quintana, e o meu vizinho resolveu ligar a furadeira justamente agora, no meio da live. Eu espero que não esteja muito alto e atrapalhando vocês. Mas é uma frase que pode parecer meio clichê, aquelas que a gente colocava no Orkut. E eu lembrei dela hoje porque eu acho que ela cabe super bem quando a gente fala de dependência emocional, que é de Mário Quintana, quando ele falava, né, que o segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, é como dizem, muitas vezes, se eu não sou uma boa solteira, eu não vou ser uma boa casada, porque eu preciso ser uma boa companhia para mim mesma, né? Eu preciso me fazer bem, eu preciso desfrutar da minha companhia, eu preciso desfrutar de momentos comigo, eu preciso estar inteira para que a outra pessoa não se sinta sugada, não se sinta desgastada quando está perto de mim. E outra coisa que é muito importante, às vezes eu posso sair de uma relação onde eu sou dependente emocional e entrar em uma outra relação e me tornar dependente emocional de outra pessoa, porque aquilo não foi tratado em mim, curado em mim, assimilado dentro de mim. Então, muitas vezes, a questão não é nem uma doença da relação, mas às vezes é uma questão nossa, que a gente precisa dar conta na nossa terapia, que a gente precisa tratar, porque às vezes isso vai se reproduzir em outras relações. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro da gente, né, e pensar, será que isso é alguma questão minha, que eu preciso dar conta, que eu preciso trabalhar em mim, que eu preciso compreender? Muitas vezes é uma questão de compreensão. Se dar conta é o primeiro passo. Percebi que eu tenho essa questão aqui. E agora, como lidar com isso? É aí que entra a psicoterapia. Ela vai te dar os recursos, ela vai te auxiliar a entender isso que acontece dentro de você e a lidar com isso da melhor maneira possível, da sua maneira, da maneira que funcione para você. E é por isso que é um processo individual e único, porque cada pessoa vai encontrar a sua maneira de lidar com isso. Cada pessoa vai ter raízes diferentes para a sua dor, motivos diferentes, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós foi criado em um ambiente diferente, cada um de nós tem uma personalidade diferente, então a gente encontra recursos diferentes para lidar com as nossas questões emocionais, e isso é completamente natural. E é por isso que assistir vídeos, livros, coisas genéricas, como o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, pode te ajudar até certo ponto, mas não vai cumprir a função da psicoterapia, porque a psicoterapia é o seu processo, é o seu momento, não vem de uma fórmula pronta e muito menos de uma fórmula mágica. A gente precisa aproveitar os momentos onde a gente está só para se conhecer, para se descobrir, para descobrir como ser um bom solteiro, como eu sou boa sozinha, como eu sou uma companhia que eu gosto de estar. E aí a companhia da outra pessoa, ela só vai somar na minha vida, né? Essa é a ideia dos relacionamentos. Tá bem, gente? Então eu não vou me estender muito nessa live, eu só queria apresentar para vocês esse momentinho que eu quero fazer mais vezes, quero voltar aqui mais dias para poder fazer, para a gente estar conversando mais de perto, porque como eu falei, às vezes tem um texto, um livro, um filme que a gente poderia falar mais, que a gente poderia refletir mais sobre aquilo e passa despercebido, né? Então é um momento para a gente ter essa interação aí. E estejam à vontade para me mandar perguntas, para me mandar sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. Se você conhece alguém que tem alguma questão, que tem alguma dúvida ou que quer aprender um pouquinho mais sobre dependência emocional, encaminha essa live e comenta aqui embaixo para a gente poder voltar e falar mais vezes sobre isso, se for do seu interesse. Tchau, tchau!